estrela, eis que desceu lá dos céus, se apagou e renasceu entre nós. De repente o que era amor não aconteceu. Quem dormia despertou, quem chorava pôde ver o amanhecer, farto em vestígios de luz. Pobres moços, coxos mudos, cegos, pescadores, multidões inteiras, doce pétala de rosa, sua voz na montanha se espalhar, percorrendo a imensidão, revelação de um amanhã que será melhor. Quando ele falava de amor, luziam do seu coração divinas promessas de sol, cantigas serenas de paz, espinhos e pedras no chão, e ainda falava de amor e nos prometia: eu vou mais um dia, envie outro consolador, envie outro consolador. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Where I'm going.
Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro. Me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Toda vez que eu penso em Jesus, noite igual não haverá nesse mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver
outra noite igual. Holy night, never will man see the sky so bright. We'll never see anything alive. It's time to celebrate. Holy night, angels keep singing. Christmas night, we now have Jesus, and He has come. He'll show the way to His holy heart. He is bringing new life to everyone, no matter who they are. He's the one. We thank you, Jesus, oh chosen one. From now on, you'll be born a terror sunrise that comes each and every day to bring us peace and the hope we can see one more Christmas Boa noite a todos, eu me chamo Gabriel Soares e estou aqui muito feliz e muito alegre de estar com vocês nesse momento. Hoje estamos, de uma forma um pouco diferente e então a nossa casa escolheu fazer essa reunião de hoje, ao invés de ser presencial, em ser de forma remota aqui pelo YouTube, porque como a gente está numa época aí de festividade, de carnaval, então com uma medida de segurança para vocês, escolhemos fazer essa transmissão de forma. Boa noite a todos, eu me chamo Gabriel Cavalcante e é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, nessa noite. E hoje de uma forma um pouco diferenciada, estamos aqui de forma remota, totalmente remota. Não estamos presentes em nossa casa, mas sabemos que independente da forma como estamos estudando, o importante é que mantenhamos a sintonia e o foco principalmente nos conhecimentos que vão ser adquiridos aqui e que eu espero passar a vocês. Estamos aí no período de carnaval, de festividades, mas além disso, a maioria do movimento espírita em si e daqueles que trabalham e que compõem esse movimento estão aí penetrados e em comunhão e conexão nos trabalhos da Comerge e do ENF, que também está acontecendo nesses últimos dias aqui em nossa casa, de forma presencial. E eu não pude estar presente na Comerge, como sempre estive, há mais de 6 anos atrás, aliás, há 6 edições, por motivos pessoais e profissionais, mas estou aqui com vocês, estudando um pouco, aprendendo junto com vocês, que é o principal também nessa nossa jornada a caminho da evolução. E eu espero que eu consiga, mais uma vez falando, transmitir um pouco desse conhecimento, mais uma vez que eu adquiri durante esse mês que eu estive me preparando, estudando. Foi um mês um pouco corrido, um pouco conturbado por diversas questões, mesmo estando de férias, mas sabemos que tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma missão dentro desse caos que a gente às vezes vive,
mas sabemos que com fé podemos agir e abraçar essa missão. E para a gente, antes da gente iniciar a nossa exposição, eu separei aqui um trecho do livro Vinha de Luz. Esse aqui é um livro de Chico Xavier, onde ele separa palavras de Emmanuel, de várias obras de Emmanuel, e coloca aqui em trecho. Eu separei aqui um trecho que vai condizer muito bem com o tema de hoje, que é o seguinte: Jesus, na condição do mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Então, que possamos levar essa fé e esse amor, mesmo que tenhamos os nossos erros, os nossos não acertos durante essa caminhada, mas que possamos levar essa esperança, como Jesus sempre nos colocou, com muito amor e com muita calma. E Ele nos espera, mas precisamos agir a qualquer momento. Então, com essa mensagem de amor e de esperança, que possamos elevar nossos pensamentos a Deus, em comunhão com essa espiritualidade divina, e agradecer a mais um momento de estarmos aqui presentes, hoje, mais uma vez falando, de forma remota, mas sabemos que a missão do aprendizado, ela não depende só do local que estivermos, mas sim da nossa conexão com o que estamos estudando. Então esse é o nosso desejo para hoje, conectar com os ensinamentos, refletir sobre as nossas condutas e, acima de tudo, esperança por um futuro melhor, para nós, para a nossa família e para todos que vivem neste mundo. Agradecemos mais uma vez por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez falando, né, estamos neste mês ainda mais especial, porque estamos em comunhão com o tema da Comerge, do ENEF, que é a Fé Move, a Ação Cristã Abraça e Transforma. E a nossa casa escolheu palestrantes incríveis nessas 2 últimas semanas para falar um pouco mais desse tema, sobre a fé como move. E hoje eu fiquei principalmente com a parte da ação cristã que abraça e transforma. Então sou muito grato, sou muito agradecido pelo convite que eu recebi da nossa casa e que eu possa mais uma vez, enfim, falar um pouco mais sobre isso e também aprender junto com vocês. E o tema que foi me destinado, né, tive esse prazer do convite, é o seguinte: a ação cristã abraça a família no exercício do amor. E eu recebi, além desse convite, esse desafio, não muito fácil, que é falar sobre família. Todos nós temos os nossos familiares, independente do modelo, né, da estrutura familiar que você faz parte, mas temos uma família. Às vezes, por questões, né, da vida, né, com o tempo passa, não só por família de laços sanguíneos, mas a família que a gente convive com o tempo. E é essa realmente que a gente precisa falar, porque é tão desafiadora e tão inconstante a todo momento que a gente fica perdido no que fazer. E mais uma vez, e pela primeira vez falando com vocês, a família é a nossa principal prova nessa caminhada evolutiva. E como de costume, né, nos meus últimos estudos, eu sempre faço uma reflexão inicial. A gente tem a leitura inicial com a página que eu li para vocês, mas eu sempre faço um texto que eu monto ali com a ajuda das redes sociais, das obras básicas, e faço um texto com as minhas próprias palavras para passar uma reflexão inicial a vocês do estudo, né, que eu estiver fazendo. Mas um pouco diferente agora, eu queria fazer uma pergunta. Eu quero que vocês possam refletir comigo sobre cada pergunta que eu estiver fazendo aqui nesse momento. São perguntas um pouco intensas, eu posso dizer dessa forma, mas que a gente possa levar realmente com consciência, com clareza, de como é isso importante para a nossa caminhada. E a primeira pergunta é o seguinte: já se sentiu sozinho, mesmo estando dentro da sua própria casa? Que tenta fazer o certo, mas é mal interpretado? Que ora pela sua família, mas parece que nada muda? Eu particularmente, né, quando eu vi essas perguntas, eu já aviso de antemão que essas perguntas foram retiradas da internet. Eu acho que a única pergunta que eu retirei da minha própria consciência, da minha própria cabeça mesmo, foi essa em relação a que tenta fazer o certo, mas é sempre mal interpretado. Foi a primeira que eu botei aqui
que eu consegui colocar para vocês, o resto eu consegui pesquisar. Mas são perguntas um pouco intensas e que eu consegui particularmente me conectar muito com essas perguntas. Não só por questões que eu passo, por questões familiares que eu passo, por situações e experiências não muito prazerosas que já passei durante os meus 23 anos de vida até agora, mas também porque são coisas que acontecem muito com a gente, que eu ouço de amigos e amigas que ocorrem, de bate-papos e trocas de experiências que a gente tem durante a vida. E são perguntas muito com contextos muito presentes na nossa sociedade e que eu precisei trazer para vocês aqui nesse momento. E eu espero que vocês tenham se conectado um pouco com esses contextos para que a condução do estudo hoje possa ser para vocês. Não só para vocês, quanto para mim também, mas eu espero que para vocês também. E como de costume, eu vou ler o texto que eu fiz para vocês. É um texto que eu desenvolvi a partir do livro SOS Família, de Joana de Ângeles. Então, diz o seguinte: a gente vive num tempo em que o mundo está cada vez mais conectado. Mas, dentro de casa, às vezes, os corações estão cada vez mais distantes. É muito forte perceber que, enquanto a humanidade conquista o espaço, a família está pedindo socorro. Em SOS Família, Joana de Ângeles diz que quando a família se desestrutura, a sociedade inteira começa a cambalear. E talvez o maior drama não esteja nos escândalos ou nas grandes crises, mas na rotina fria, na ausência de diálogo, na fé que fica só na teoria. Porque a família não é um acaso. Ela não é só um laço de sangue. Ela é reencontro de espíritos. Ela é um reencontro de espíritos. Ali estão afetos do passado, débitos que pedem reparação. Ali estão almas que aceitaram voltar juntas para aprender a amar melhor. E às vezes dói, às vezes cansa, às vezes parece injusto. Mas talvez o que chamamos de problema seja, na verdade, uma oportunidade. Hoje, eu queria que a gente conversasse sobre isso, sobre a fé que move, mas principalmente sobre a ação cristã que abraça e transforma. Porque não basta dizer que crê em Jesus e em Deus. É dentro de casa que essa fé é testada. É no silêncio depois da discussão. É na paciência repetida. Perdão. É no perdão que ninguém vê. Talvez o verdadeiro SOS da família não seja um grito desesperado, mas talvez um convite silencioso para que alguém comece. E aí eu chamo vocês mais uma vez. E quem sabe esse alguém não seja você. Quem sabe esse alguém não seja a gente. E realmente é esse convite que eu queria dar a vocês. De que... E é um convite que eu quero fazer a vocês. Será que realmente essa missão está dentro da gente? A gente pode saber identificar isso. E aqui eu não quero, mais uma vez, eu quero falar isso de uma forma muito clara e tentar de uma forma muito coesa, de que não estamos tentando normalizar o sofrimento. O meu sofrimento às vezes parece ser muito maior, de acordo com as minhas percepções, mas às vezes o sofrimento do outro que está ao meu lado, eu não vou conseguir passar por aquele sofrimento, porque cada um consegue passar pelas provas que são destinadas por isso, não. E com isso eu quero fazer esse convite a vocês, de que será que realmente esse alguém não seja a gente? E eu espero que sim. E aqui eu quero falar de uma forma muito clara e mais coesa possível, de que eu não vou tentar normalizar, eu não vou normalizar o sofrimento, porque a gente realmente sabe qual a intensidade do nosso sofrimento e por que estamos aqui, às vezes, em sofrimentos tão intensos e tão contínuos em nossas vidas. Mas sim tentar nos colocar com a responsabilidade de começar numa ação. Sabemos que os desafios de estar em família são intensos, são inúmeros, mas temos a responsabilidade, temos a missão e esse propósito de começar a fazer algo. E com isso as tentativas são chegadas, os tempos são chegados. Iremos tentar quantas vezes forem necessárias. Mas é aquilo, eu espero que a gente, a partir de agora, não abrace só um sofrimento continuamente. Que eu moro numa casa que agora,
com 5 integrantes, por exemplo. Não é a minha realidade, mas são 5 integrantes, no exemplo. E cada um tem as suas questões, as suas expiações e as suas provas. Quando abraço a missão, eu não posso só abraçar, carregar esse fardo, essa missão, enquanto os outros também não tentam. Eu começo porque eu vou dar o exemplo. Mas o fato da gente mover com essa fé intensa e sincera significa que a gente pode dar o exemplo para que o outro também trabalhe junto com a gente. E quando o outro não está na mesma sintonia, que a gente possa tentar de outras formas fazer com que ele trabalhe junto com a gente. Quer ver uma coisa, por exemplo? A gente está numa situação difícil, um exemplo mais uma vez. Muita briga, pouco diálogo, pouco abraço, pouco afeto. A briga porque fulano não lava a louça e o outro não quer fazer comida. Por que a gente não consegue levar, a partir de um diálogo, saber o que o outro gosta de fazer mais, o que o outro não gosta de fazer? E com isso, saber dividir as tarefas de casa. Ah, mas Gabriel, o que tem a ver tarefa de casa, de rotina, com essa questão de abraçar a família no exercício do amor? Porque a partir de uma coisa tão básica, agora que a gente consegue visualizar, que é uma coisa tão básica, as desavenças, as brigas, as agressões, de forma mais intensa, elas ocorrem. E com isso, todo o nosso propósito de estar em família, e como o texto que eu li para vocês agora, que eu desenvolvi, de que somos espíritos, estamos aqui nos reencontrando para repararmos os erros e débitos, eles caem por terra. Então a gente, enquanto espíritas em formação, como eu gosto de falar, estando em família, tendo os nossos familiares, sanguíneos ou não, temos que abraçar também nessa jornada, de que eu entendo que a partir de um único ponto isso pode desencadear em coisas piores. Então é a partir daí que eu vou entrar nessa missão. Mas não só eu sozinho, porque eu tenho que passar por isso. Temos que passar por isso. Mas os outros também precisam passar por isso. Então eu vou agir a partir do momento, sair da inércia, como eu também gosto de dizer, que é importante a gente colocar isso na nossa cabeça, mas principalmente que a gente possa fazer isso em comunhão. Porque isso é estar em família. E eu espero que a gente, a partir de agora, possa colocar isso como prioridade em nossas vidas. De agir em comunhão e estando em família. E do que realmente é estar em família. E outra coisa, talvez Deus não esteja esperando que você mude sua família. Talvez Ele esteja esperando que você seja o começo. É muito engraçado que assim, né? Há uns anos atrás, vou dizer quando eu tinha 18 anos, eu faço terapia há mais de 5 anos. E eu sonhava muito com essa questão do fato de salvar as pessoas da minha família, seja minha mãe, seja meu pai, de que eu tenho que ser o maior exemplo, ou de que eu tenho que me estruturar antes dos 30 anos. E, enfim, as minhas loucuras da mente que eu consegui com muito estudo, com muito esforço, tentar deixar isso um pouco mais tranquilo para mim e aproveitar mais a minha vida. Eu consegui entender que eu queria carregar um fardo maior e mais intenso do que eu consegui carregar. E com isso eu ficava muito frustrado. Eu caía na procrastinação, caía na preguiça em muitos momentos. E aí eu comecei a entender que eu não posso carregar esse fardo maior do que eu consiga carregar. Eu preciso entender que eu preciso começar, preciso agir e dar o exemplo em algumas situações, mas nem tudo eu vou conseguir abraçar. Gabriel, mas eu vi uma pessoa lá não sei aonde, uma amiga minha, ela é mãe, já fez medicina, trabalha, é uma pessoa muito culta, é uma pessoa que não sai, que não bebe, é ela. A gente está vivendo um caos nesse momento, um exemplo, mais uma vez. E se você vive nesse caos, se eu vivo nesse caos, eu preciso saber construir e carregar ferramentas que possam aliviar um pouco essa maré de caótica para que eu possa começar a agir em coisas eficazes para minha família e para mim mesmo, principalmente. E aí que eu comecei a pensar, eu falei, olha só, eu preciso continuar na minha missão? Preciso. Vou buscar me especializar profissionalmente, me estruturar futuramente, mas são coisas que não ocorrem de última hora, porque eu queria que fosse imediato. E não só também questões financeiras e emocionais e materiais, né, propriamente dito, mas também nas questões espirituais. Se minha família está vivendo no caos, estão brigando muito,
Eu tenho que ser um exemplo ali, redentor, para melhorar essa situação. Às vezes a gente vai ser, realmente é ótimo ser, mas às vezes eu não vou conseguir, porque eu não vou estar com a capacidade mental e moral de apaziguar uma situação que está caótica há muitos anos, às vezes até antes de mim. Então eu posso começar, porque a partir daí eu dou o exemplo, e não só o exemplo, né? A força e a coragem para que os outros ao meu redor, principalmente aqueles que moram comigo, que estão na minha família, possam chegar e falar assim, poxa, ele está começando a mudar. Ele quer que a nossa família se una, que possa passar por essa experiência, que não é fácil. Então também vou começar a mudar junto com ele, de alguma forma. Família é o nosso primeiro campo de prova, onde a fé deixa de ser teoria e vira ação. E com isso eu coloco muito a relação com a fé. Família é nosso primeiro campo de prova, como assim, por assim dizer. Porque é onde a gente convive com pessoas que são diferentes da gente, mesmo às vezes sendo do mesmo sangue, mas que têm desejos, condutas, opiniões, posicionamentos críticos totalmente diferentes do nosso. E é um exemplo maior do que a gente vai conviver na sociedade. Então, enquanto eu não consigo conviver com as divergências da minha família, independente de quais forem, vai ser mais difícil para que eu leve esse exemplo e essa magnitude para fora, para a sociedade. Vai ser muito mais intenso. E com isso, mais uma vez, eu não quero buscar normalizar o sofrimento ou normalizar como é difícil que a gente conviva com pessoas que às vezes nos repreendem por certos comportamentos ou por certas questões que a gente gosta de ser ou gosta de usar. Mas é porque realmente a gente tem que entender que isso são desafios e expiações que muitas vezes são passageiros. E quando a gente começa a compreender em nossa missão, em nossa existência, o que eu posso fazer para tentar modificar isso, ou para que primeiramente isso não me afete, as coisas começam a modificar. Ah, mas o meu pai e a minha mãe me repreendem muito porque eu quero fazer certas coisas, eu quero seguir uma profissão tal e eles me repreendem. Mas essa repressão é porque a gente começa a discutir, porque você não quer que eu seja isso ou aquilo, ou realmente é quando ocorre algo claro e algo ameno? Será que realmente não seria melhor que eu, passando por essa situação, vamos por assim dizer, eu chegue para os meus pais e converse? Poxa, pai e mãe, eu quero fazer tal profissão, eu quero seguir esse caminho e eu espero que vocês possam me apoiar, porque eu me vejo, me conecto com isso e tal. E a partir daí a gente possa construir algo melhor. Ah, mas Gabriel, já conversei, perdão mais uma vez, já conversei, já tentei sentar com calma e eles não querem, eles são muito opressores, são muito isso, são muito aquilo. E aí que a gente começa a buscar por outras alternativas. Se é uma coisa que realmente me afeta cada vez mais, a cada dia que passe, se for realmente uma oportunidade para você, que a gente possa buscar por alternativas da sociedade em si. Por exemplo, em fazer uma terapia, em conversar com alguém, se for uma oportunidade para você. Ou então que a gente possa, a todo momento, não só né, que a gente realmente, mesmo com os auxílios que a gente recebe de tratamento ou de análises, que a gente possa, em conjunto, estudar a doutrina para que a gente entenda o porquê essas questões ocorrem e o quão desafiador é estar em família. Assim como no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Mas essa montanha não é geográfica. É a representação do peso do orgulho, da mágoa e do frio silêncio, sem amor. E com isso, eu gostaria de ler um trecho desse capítulo, né, que é titulado A Fé Transporta Montanhas. E eu peguei aqui o item da fé, mãe da esperança e caridade, que diz o seguinte: tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditai nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes.
Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. No capítulo 19, a fé, mãe da esperança e caridade. E o que isso tem relação com o que eu acabei de falar aqui sobre esses desafios de dialogar com os nossos familiares, de dialogar com as pessoas que convivem com a gente? É porque quando a gente tem esse verdadeiro significado da fé tão bem trabalhado com a gente, conseguimos entender que talvez eu não mude meus pais ou os meus familiares, talvez eu não concorde, acabe não concordando com o que eles estão achando, mas eu vou começar a conviver melhor com essa divergência de opiniões que existe no meu lar. Se eu mostro que sou uma pessoa exemplar em alguns momentos, né, em vários momentos, se eu mostro que estou no caminho certo, que as coisas que eu faço são eficazes, eficientes para mim, não só enquanto Gabriel, carne e osso, mas também enquanto Gabriel, espírito, né, enquanto espírito, eu consigo entender que a minha missão eu estou cumprindo, mas que eu tenho a fé para entender que um dia eles possam mudar e que o que eu falo com eles de forma tão clara e eficaz possa ser um acalento para outras e futuras existências, se nessa realmente não for eficaz. Então, com base nessa passagem, eu quero fazer mais um questionamento. Vivemos de questionamentos, né? Mas os questionamentos são importantes para que a gente possa abraçar essa ação, esse movimento de que eu questiono algo porque eu não entendo e a partir disso eu vou estudar e refletir para que eu possa compreender melhor daqui para frente. A fé move, mas para onde? É uma pergunta. Eu escrevi aqui mais uma vez. Fé não é sentimento passivo, é confiança ativa. Ou seja, ter fé é uma atividade, é algo que é construído aos poucos. É onde você não fica mais submisso na sua existência, você fica na atividade. Você é ativo nas suas experiências. E a partir disso, eu começo a construir um senso de mudança, um senso de comunidade, um amor, uma resiliência dentro de mim, para que eu atravesse essas provações, agradeça por essas questões que tanto me consomem às vezes e busque por realidades e situações melhores na minha vida. Mas entendendo que esse caminho, esse processo, é um processo demorado e é um processo árduo. Não faça igual a mim há 5 anos atrás, que queria mudar o mundo, que queria fazer tudo antes dos 30 anos, porque realmente às vezes isso não é uma possibilidade para muitas pessoas, como para mim às vezes também não é. Mas eu posso e devo principalmente seguir o seguinte exemplo, de que eu posso começar nessa missão, nessas mudanças, dentro da minha casa principalmente. A fé verdadeira gera movimento moral. Se a fé não muda meu comportamento dentro da minha casa, ela ainda não me moveu. Ou seja, se eu acho que eu tenho fé, que eu estou agindo, que eu estou fazendo, se ela não mudou o meu comportamento dentro da minha casa, significa ainda que ela não me moveu. E a partir disso, eu vou desistir? Pelo contrário, eu vou buscar mais uma vez esse acalento a partir dos nossos ensinamentos, dos ensinamentos, dos estudos, o que a doutrina também nos oferece de remédios de consolo, e também entendendo que eu preciso passar pelas experiências que estão mergulhadas na minha vida, mas eu preciso entender que essa fé precisa me comover. E não só me comover, precisa me mover, para que eu realmente pratique algo sincero, algo com vontade, com atividade, e não só por puro fanatismo. Mas eu digo uma coisa para vocês, para ter fé é necessário coragem, porque quando a gente coloca a nossa família, por exemplo, para entender sobre família, o porquê eu nasci numa família, por que minha família é assim, preciso coragem para você questionar o porquê disso. E entender que para a gente poder mudar algumas situações dentro da nossa vida, é importante ter coragem. Coragem para mudar, coragem para conversar. Por exemplo, vi a situação que está caótica aqui dentro de casa. Um exemplo mais uma vez. Eu vou levantar, ter coragem para levantar e ver o que eu preciso tomar de medidas
para que eu auxilie um melhor relacionamento dentro do meu lar. Coragem para ter paciência, coragem para saber ouvir a minha mãe, o meu pai, o meu primo, o meu tio, o meu irmão. Coragem para levantar da minha cama e cuidar da minha casa, que às vezes dá uma preguiça danada para fazer essas coisas. Coragem para lavar uma louça. Perdão. Coragem, por exemplo, para sorrir e abraçar minha mãe quando ela chega cansada do trabalho. Coragem para ser um familiar dentro de casa. Para isso, é muito importante ter coragem. E Kardec nos fala isso, sobre a coragem da fé no capítulo 14. E eu vou ler aqui para vocês o item 15, da parte coragem da fé, que diz o seguinte: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do trabalho. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas acaso que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Para finalizar, assim será que os adeptos do Espiritismo, assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a ele se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E com isso, né, mais uma vez, Kardec nos fala sobre a coragem de seguir a fé. Que, como ele diz aqui nessa passagem, nesse trecho, a coragem da fé é ter a coragem de seguir a verdade, de ouvir as opiniões divergentes, entender qual que é a verdade e por que é tão necessário seguir esse caminho. É romper com as barreiras do egoísmo, do fanatismo e da razão, que a cega em muitos momentos, buscando viver em comunhão, mesmo que ainda estejamos machucados. Então a fé não é só aceitar, compreender ou apenas repetir o que a gente fala, o que a gente aprende, mas é realmente entender como eu posso gerar esse sentimento tão importante e tão potente de forma também autêntica e de forma simples e humilde. E agora, né, mais uma vez falando sobre família, e aí esse abraço com essa fé ativa e sincera, pela família no exercício do amor. Eu falei aqui algumas vezes, né, que a família não é só a que a gente vê materialmente, mas principalmente é esse reencontro e esse refazimento de mágoas passadas, de outras experiências, porque somos espíritos aqui que vamos precisar reencarnar quantas vezes forem necessárias para que a gente refaça as nossas condutas e possa evoluir, falando de uma forma bem simples. E para isso, eu retiro do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, no item 8, que diz o seguinte:
parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz o que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Agora um trecho muito importante. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Como eu falei aqui algumas vezes, né? Não é só realmente o fato de estarmos em família, de sangue ou não, mas realmente essa comunhão de ideias, essa inúmeras tentativas de tentar manter, né, boas relações com a família, sabendo realmente que existem divergências de opiniões, divergências de ideias, de ideologias em muitos casos, e principalmente às vezes do fato de você fazer alguma coisa ou não, e que o outro goste que você faça ou não. Então realmente não é só estarmos em família porque eu te amo, porque você é meu pai, porque você é meu irmão, mas também porque existe esse amor entre a gente. É esse exercício que a gente tem que fazer a todo momento também. E continuando, segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. O problema moral é que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Continuando, né? Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras que se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, que são as corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo que de seus discípulos: aqui está minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois toda vez que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então, a partir dessa leitura tão clara e tão importante, né, para todos nós, conseguimos e precisamos compreender, mais uma vez, que somos reunidos, né, enquanto família, né, nessa família agora corporal, mas também espiritual, por afinidade e necessidade evolutiva. E essa parte evolutiva, como eu falei com vocês, envolve essa reparação. E muitas vezes a gente pode, de outras existências, carregar esses débitos, essas desavenças, esses desafetos, agora para essa existência. Como a gente consegue ver às vezes na nossa família. Por que fulano briga tanto por motivos inexplicáveis? Porque às vezes entre um e outro, entre um parente ou outro, né, entre um integrante ou outro da família, ocorrem essas desavenças. E a gente consegue, com essa compreensão e com esse esclarecimento que o Espiritismo nos proporciona, entender que às vezes são coisas que a gente não vai conseguir explicar aqui agora, mas que é necessário nesse momento que a gente possa começar a compreender que isso vai existir, porque precisamos reparar o que for necessário reparar. A família corporal é campo de reparação. A espiritual é campo de afinidade, juntamente com o propósito do que ser.
Então, que a gente possa, enquanto estudiosos do Espiritismo, ou que muitos estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? Que a gente possa, enquanto espíritas em formação nessa caminhada, nessa jornada, que iremos atravessar pedras no caminho a todo momento, que a gente possa compreender que esse abraço que a gente tanto diz, que essa ação cristã, ela precisa ser efetiva todos os dias. Quando eu acordo num dia, que eu possa ver que o que eu posso fazer agora para modificar. E é num simples ato, como eu costumo dizer várias vezes, é num simples ato eu consigo entender que a fé existe. Mas principalmente que a ação cristã está e precisa estar entrelaçada em muitos atos da minha vida, em muitas atitudes. E para isso, né, eu retiro um pouco das palavras do nosso querido José Grosso, que diz o seguinte, né? A gente tropeça, mas que a culpa é Jesus. Reclama da vida, mas Jesus continua abraçando. Então, com isso, como eu não poderia deixar de descumprir com o propósito desse mês, né? Para falar sobre a fé que move, a ação cristã abraça e transforma, é falar sobre o abraço de Jesus. É difícil, é às vezes desesperador estar numa família ou passar por problemas diversos do que forem, mas Jesus nos espera de braços abertos para o que for necessário. Mas a gente reclama se alguma coisa sai do lugar, a gente quer culpar a vida, quer culpar a Deus, mas que a gente possa compreender ainda mais sobre a nossa forte responsabilidade nos erros que acontecem e nas falhas que ocorrerão durante essa jornada evolutiva. Que ocorrerão, não tem jeito. Então, com isso, às vezes a gente fala a palavra missão, né? Como aí está presente no capítulo 20, né? Especificamente na parte trabalhadores de última hora, a missão dos espíritas, que somos nós. Às vezes a gente coloca um peso muito grande nessa palavra e acha que é algo totalmente grandioso, como eu sempre às vezes costumei achar. Mas a missão, mais uma vez falando, está no fato de começar e principalmente recomeçar quantas vezes forem necessárias. Com limites, claro que vão existir limites pelo caminho, mas entendendo que eu posso saber ser criativo também nas tentativas que eu possa para amenizar as dores e desavenças que ocorram no meu lar, por exemplo. E essa missão, como a gente diz, não é só a tribuna. É a missão de estar em silêncio quando for necessário, saber se calar para não entrar em conflitos totalmente desnecessários. É na paciência, no cuidado e no perdão repetido. É essa a missão. Quando eu ouço uma briga lá no fundo, cara, que minha irmã está brigando com meu irmão, ao invés de eu querer partir para argumentos inúmeros que às vezes não vão não vão casar entre si, que eu possa me calar, que eu possa ouvir, pedir a Deus para que as coisas possam ser amenizadas e após a discussão, que é esse silêncio pós a discussão, silêncio pós crise, eu possa buscar saber o que aconteceu e no que eu posso ajudar. Por exemplo, se às vezes a discussão for sobre a minha pessoa, eu preciso ouvir, saber se realmente eu estou na minha razão e às vezes querer levantar a voz para falar alguma coisa. Mas principalmente, será que realmente é necessário que eu levante a voz para me defender? Ou eu posso muito bem explicar e me explicar através das minhas próprias ações? Eu prefiro dar exemplo, como eu falei para vocês. E mais uma vez, né, a gente tem que falar isso quantas vezes forem necessárias. A primeira casa espírita que frequentamos é no lar. Então, para a gente se caminhar para o final, eu quero que a gente coloque em nossas vidas algumas aplicações práticas. Eu separei 4 aplicações práticas para vocês. Que a primeira é escutar antes de responder. A segunda é orar pela família sem cobrar mudanças imediatas. Por exemplo, eu vou orar, vou pedir, eu vou lá no atendimento fraterno da casa espírita, vou pedir pela minha família. É oração, é prece de radiação, ir na reunião pública, mas eu quero uma solução imediata. Vamos entender que essa solução é construída tijolinho por tijolinho por nós, a partir de nós, começando nessa missão, mas em comunhão também com outras pessoas. Não expor erros familiares fora de casa.
que eu vou lá agora na casa da minha amiga e vou reclamar. E claro que às vezes a gente tem uma amiga íntima, uma pessoa íntima, ou às vezes no momento de terapia, você tem que expor esses sentimentos que estão aqui dentro da gente, guardados. Mas será que eu estou só reclamando ao invés de às vezes agradecer por coisas que já aconteceram e que foram positivas para mim e para os outros também dentro da minha casa, com a minha família? Vamos também pensar nessa parte. Fazer pequenos gestos constantes, como o abraço, cuidado e a presença. Às vezes, se alguém chega para mim colocando várias palavras, tentando brigar comigo, por que eu não olho no olho dessa pessoa? Ou tento abraçá-la de alguma forma? Ou falar, eu entendo você, mas o que a gente pode fazer para mudar? O que eu posso fazer para mudar de acordo com a sua opinião, com a sua visão? E com isso a gente vai construindo algo mais ameno. E é isso que a gente tem que buscar a todo momento, mesmo sendo muito difícil. E com isso, mais uma vez falando, a fé cristã começa quando eu paro de exigir que minha família mude e começo a me transformar, para que aí sim eu seja capaz de transformar também o que o outro passa. E para isso, né, para a gente complementar ainda mais de conteúdos e assuntos do nosso estudo de hoje, eu vou ler aqui o livro, o capítulo Tu e Tua Casa, do livro Via de Luz, que diz o seguinte: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados do centro doméstico do capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e em alguns despercebidos do exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Essa reporta-se a zombaria de que é vítima, aquele outra coisa familiares ausente. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho da retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessa a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio das suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Vou repetir. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Então Emmanuel, nesse exercício, nessa missão tão incrível e tão grandiosa, nos coloca nessa compreensão, nesse esclarecimento, de que se eu particularmente for o único que crê em Deus na minha casa, ou que segue uma religião, ou que tem essa fé, ou que tenta construir essa fé sincera, já é um caminho muito bem andado. E estaremos ainda mais quando a gente persiste nessa missão, nesse começo, e no fato, às vezes, de recomeçar outras vezes, que a gente vai ser ainda mais amparado pela espiritualidade que nos ajuda. E Jesus está de braços abertos para a gente. Então que possamos fazer essas aplicações práticas, como eu falei com vocês, mas principalmente tendo a fé e esse acalento que o Espiritismo nos oferece, mas principalmente que a ação cristã nos abraça e nos transforma. E nesse caso de hoje, transforma a família no exercício do amor.
Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro e objetivo com vocês. E é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para estudar e refletir em comunhão. Obrigado mais uma vez. Então agora, depois do estudo de hoje, vamos encaminhar para o final. E como hoje, né, não estamos presentes na nossa casa, que possamos... Então vamos encaminhar para o final do nosso estudo, sendo muito gratos pelo que a gente conseguiu estudar e refletir aqui agora e aprender e levar isso lá para frente. Hoje não estamos, né, em nossa casa, então não temos um momento separado do passe após a exposição, mas que possamos levar essa energia, esses fluidos tão importantes e essenciais para a nossa caminhada, colocando um copo de água filtrada aí do lado de vocês. Tomei mais um gole. E que a gente possa, a partir desse copo de água, emanar energias positivas para aqueles que estão em nossas casas, para nós, para ser um remédio que não vai nos curar de imediato, obviamente, mas que será parte de um tratamento contínuo e muito especial para todos nós. E vamos agradecer a Deus e aos nossos amigos espirituais aqui presentes, para que possamos mais uma vez seguir nessa caminhada. Apesar dos desafios constantes, das inúmeras expiações, reencarnamos com propósitos claros, ou às vezes não muito claros, mas que a partir da fonte do conhecimento, do amor e da resiliência, conseguimos a clareza de esclarecer essas provações e esses propósitos. Que tenhamos comunhão em nossas famílias e nossos lares, possamos iniciar esse ano de 2026 com propósito, com amor e com mudanças que serão necessárias para todos nós. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por tudo. Em Teu nome, em nome de Paulo, Dimas e Madalena, e acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por encerrado nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos e tenham uma ótima noite.